Homilia do Papa Francisco, 27 de março de 2020. São tempos difíceis os que o mundo está passando. Devemos enfrentá-lo com fé, com redobrada confiança em Deus. Embora vacilantes, tomemos a mão de nossa Mãe Maria, caminhemos e não nos esqueçamos de que em meio às dificuldades da vida é importante nunca perder de vista a esperança. Ao entardecer. Assim começa o Evangelho que ouvimos. Já faz semanas que parece entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos, à semelhança dos discípulos do Evangelho. Somos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furiosa. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos. Rever-nos nesta narrativa é fácil. Difícil é entender o comportamento de Jesus, enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados. Ele está na popa, na parte do barco que afunda primeiro. E o que faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiado no Pai. É a única vez que no Evangelho vemos Jesus a dormir. Acordam-no, mas depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Procuremos compreender. Em que consiste esta falta de fé dos discípulos que se contrapõe à confiança de Jesus? Não é que deixaram de crer nele, pois o invocam. Mas vejamos como o invocam. Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas. Pensam que Jesus se tinha desinteressado deles. Não cuida deles. Entre nós,
nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer: "Não se importas comigo?" É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais conosco do que Ele. De fato, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Com a tempestade, caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou a descoberto, uma vez mais, aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nesta tarde, Senhor, a Tua palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que Tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os Teus apelos. Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te: acorda, Senhor. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Senhor, lança-nos um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que Tu existes, como sobretudo vir a Ti e fiar-se de Ti. Nesta quaresma, ressoa o Teu apelo urgente: convertei-vos. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Chama-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do Teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a Ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que, no medo, reagiram oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje, então, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes,
religiosas e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus. Que todos sejam um. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores, mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos, para que Ele os vença. Com Ele a bordo, experimentaremos, como os discípulos, que não existe naufrágio, porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele acalma as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora. Na sua cruz fomos salvos. Temos um leme. Na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança. Na sua cruz fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separem do seu amor redentor. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a chama que ainda fumega, que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança. Abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua cruz, fomos salvos para acolher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta do medo e doa a esperança. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Queridos irmãos e irmãs,
deste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro. Gostaria nesta tarde de vos confiar a todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora. Saúde do seu povo, estrela do mar em tempestade, desta colunata que abraça Roma e o mundo, desça sobre vós, como um abraço consolador, a bênção de Deus. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos corações. Pede-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temerosos. Mas tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: não tenhais medo. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós.